Como já sublinhámos neste Mais Info, esta segunda-feira reabrem mais 4 pontos fronteiriços entre Portugal e Espanha. 3 deles estão no Alto Minho. Vamos agora abordar este assunto com a ajuda de Luís Ceia, que é da Confederação Empresarial do Alto Minho. Olá, Luís, bom dia. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Num estudo que vocês divulgaram no mês passado, ficámos a saber que mais de 60% do comércio nas zonas raianas do Alto Minho está abaixo dos 90%. Mais de 90% das empresas disse que, enfim, a Galiza tem um impacto nas vendas, nas respectivas vendas, e mais de 40% disse mesmo que os galegos representam 80% do negócio. Ainda assim, esta reabertura de fronteiras destina-se apenas aos trabalhadores transfronteiriços e também ao transporte de mercadorias. Acha que é uma medida insuficiente nesta altura? Bom dia a todos. É a medida possível, aquela que nós reclamávamos já de momento, porque nós, como zona raiana, portanto, para além, obviamente, da atividade comercial, e que destacou e bem nos números que nós conseguimos através dos inquéritos que promovemos junto do tecido empresarial, há aqui também uma comunidade empresarial, nomeadamente na área do setor automóvel, dos componentes para o automóvel, portanto, que tem muitas unidades localizadas deste lado da fronteira. Portanto, isto existem qualquer coisa como 2.600 trabalhadores galegos que, portanto, diariamente vêm trabalhar para Portugal, dos quais só 1.800, ou seja, digamos, são no Alto Minho, da mesma maneira que há 600 e tal portugueses que diariamente trabalham um pouco para o outro lado. Isto quer dizer que até agora tínhamos um problema, portanto, que nos trazia memórias antigas, da antiga fronteira em Valença, das filas que tínhamos quando havia feriados, portanto, em Portugal, e que nós, quem era daqui, observava, portanto, essas filas enormes, elas voltaram-se a verificar, e havia gente, obviamente, que para trabalhar percorria muitos quilómetros para ter que atravessar no único ponto que havia, que era Valença. Esta abertura, de facto, é positiva, vai permitir, de facto, que haja mais empresas que estejam mais próximas dos seus colaboradores e que as, por sua vez, portanto, obviamente, também façam menores distâncias, portanto, para percorrer o percurso que os levará ao trabalho. De qualquer forma, obviamente que o grande problema ainda está no encerramento para portanto, as atividades, digamos, de turismo ou de visita, se assim se pode dizer. E esses números refletem muito claramente essa situação. Luís, essa reabertura ao turismo vindo de Espanha, em particular da Galiza, aí nessas zonas raianas, está marcada para o início de julho. Até lá o impacto poderá ser forte? Isso ainda vai fazer a diferença no que diz respeito aos prejuízos que possam ainda vir a ser somados? Os números do estudo que nós apontamos indiciam precisamente isso, e o que tememos é que uma das questões que lá colocava era o tempo que as empresas poderiam aguentar mais encerradas, portanto, e muitas estimavam-se 2 meses. Portanto, eu julgo que a grande maioria do comércio, portanto, aliás, no caso da fronteira de Valença, na Fortaleza de Valença em concreto, ainda permanece fechada, porque digamos que o único destino das suas compras eram, de facto, portanto, os visitantes e turistas, nomeadamente galegos, que por ali, portanto, circundavam, portanto, diariamente. E esses ainda não abriram, portanto, eu diria que terá aberto momentaneamente no centro da vila 2 cafés, eventualmente, para serviços, portanto, locais. Portanto, isto dá a ideia, portanto, obviamente, da dependência enorme que estas zonas raianas têm dos visitantes galegos, desses movimentos diários que existem e que, de facto, já há muito tempo que deixaram de haver e, consequentemente, estão a ter, portanto, digamos, consequências devastadoras naquilo que é um comércio que está e que existe há muitos anos dependente desta realidade transfronteiriça. Vamos precisamente, já voltamos a falar, Luís, vamos perceber então, por agora volto à conversa com Luís Ceia, da Confederação Empresarial do Alto Minho. Luís, já de facto há alguns meses que as fronteiras, digamos assim, para os turistas espanhóis estão encerradas aí no Alto Minho. Isso vai continuar então pelo menos até ao final do mês. Quais são os setores mais afetados, para além do comércio?
O comércio, obviamente, é o setor mais afetado, muito em particular aqueles que vendem produtos que são característicos, portanto, da venda aos espanhóis já há muitos anos, os atualhados, portanto, as cerâmicas, todo esse tipo de produtos. Mas, obviamente, que outro setor que é aqui muito importante tem a ver, obviamente, com a gastronomia, com a restauração e também, obviamente, com a hotelaria. São, de facto, os setores que estão, eu diria, completamente castrados neste momento e que, portanto, à espera de melhores dias, e esperemos que esta retoma que se prevê a partir do dia 1, que seja de facto efetiva, porque isto depois de todo, como nós sabemos, aliás nós vivemos isso também na nossa realidade local, mesmo com o desconfinamento em relação à restauração, portanto o volume, digamos, de pessoas que se deslocam aos restaurantes ainda não é muito longe disso daquele que era tanto antes da pandemia, por razões psicológicas, por razões financeiras, seja por o que for, e é isto que nós tememos, que mesmo após a abertura, o cenário não seja ainda o melhor dos cenários. Por isso, achamos que é importante criarmos aqui, portanto, uma mensagem de confiança, de sanidade em relação àquilo que são as medidas que estamos a tomar, criarmos uma espécie de corredor sanitário, digamos, entre os dois lados da fronteira e que haja uma transmissão de uma mensagem de confiança de que as coisas estão a ser feitas com segurança e que é preciso, de facto, portanto, respeitando, obviamente, essas medidas, mas, de facto, comecemos também, digamos, a usufruir daquilo que fazíamos, portanto, antes das fronteiras terem encerrado ou mesmo antes da pandemia. Luís, as ligações terrestres com Espanha aí no Alto Minho para transporte de mercadorias e também para trabalhadores transfronteiriços, essas ligações só eram então possíveis graças à fronteira de Valença-Tui. Há pouco o Luís já falou das filas intermináveis que lá se geravam. A partir de segunda-feira temos então a reabertura dos pontos de Melgaço, Monção e também Cerveira. O maior alívio será, então, a esse nível, no que diz respeito ao transporte rodoviário, que se tornará mais fluido, já não haverá essas filas que tanto prejudicavam a economia local. O impacto vai ser, sobretudo, a esse nível, uma vez que esta reabertura, como sublinhámos, ainda tem bastantes restrições? É verdade. Portanto, o número de trabalhadores manter-se-á, portanto, poderá eventualmente subir, porque se calhar alguns passam-lhes a compensar face à distância que é percorrida voltarem ao trabalho, mas essencialmente o que se vai refletir é uma maior dispersão pelas restantes fronteiras. Repare que dados que foram estabelecidos, que foram referidos, portanto, recentemente pelo CEF, desde o início, portanto, do encerramento da fronteira, e estamos, salvo erro, a 16 de março deste ano até 31 de maio, portanto os dados tinham sido apurados, esta fronteira, este ponto único que havia aqui no Alto Minho, portanto registrou qualquer coisa como 200 mil operações, portanto, de verificação, ou seja, quer dizer que passaram 200 mil viaturas, portanto, um número muito grande, portanto, representava mais de 50% do que a realidade do todo nacional daqueles que passaram nas restantes fronteiras. Portanto, era de prever que houvesse, digamos, este constrangimento em Valença, que agora, obviamente, continuando a ser a fronteira mais importante do Alto Minho, haverá agora aqui alguma dispersão com ganhos evidentes, nomeadamente na economia de proximidade local. Luís Ceia, da Confederação Empresarial do Alto Minho, muito obrigado pela intervenção em direto no Mais Info. Bom dia.